Quando eu iniciei minhas pesquisas em Marapanim, foi o ano de 1980, encontrei Lucindo na sua casinha simples, tocando carimbó. Lá no centro da cidade, no bosquinho da cidade, em Marapanim, acontecia o 4º Festival de Carimbó, promovido pelo antigo Mobral, movimento de alfabetização, lembra? E Lucindo não estava lá. Diziam que ele já estava aposentado, velho, que havia aposentado seus curimbós. Então fui procurá-lo no seu endereço e o encontrei lá na sua casinha, na rua Barão do Rio Branco, em Marapanim, número 330. Era o número da casinha dele. E eu o encontrei tocando carimbó, não estava aposentado não, estava com seu grupo, os canarinhos lá, os músicos. Eu trouxe uma carta da universidade e o mostrei para ele, dizendo que eu era um estudioso, vinha estudar a poesia dele. Eu tinha 28 anos na época, hoje estou com 72. Então imagine há quanto tempo isso, né? Ele me olhou e acreditou em mim. Ele leu, pegou a carta e leu de ponta cabeça. Eu levei um susto. Ele fingiu que estava lendo, balançando a cabeça, olhando aquela carta de ponta cabeça. E perguntei para ele até que série ele havia estudado. Ele disse que não tinha estudado, porque não tinha tido tempo, era pobre, pai, pescador. E me disse uma frase que mudou a minha vida, mudou a minha concepção de educação, de formação que eu tinha recebido da universidade. E percebi com essa frase dele que o fato de não saber ler não significava nada, porque ele sabia ler um outro livro que eu não sabia, com todo o meu conhecimento. Disse-me o mestre: durante a minha pescaria, eu estudava a natureza, então fazia os meus versos. O banco da minha canoa foi a minha escola. Durante a minha pescaria, eu estudava a natureza, então fazia os meus versos. O banco da minha canoa foi a minha escola. Eu sonho um dia ver essa frase nas escolas públicas municipais, dos interiores, das escolinhas, para as crianças. Paulo Freire dizia mais ou menos isso, né? É preciso ter a leitura de mundo, né? Então a canção que eu vou cantar agora mostra muito bem como ele sabia ler a natureza. O maçarico era um pássaro muito especial. Para o pescador, ele dizia que é o relógio do pescador, porque o pescador não tem relógio. No meio da noite, no escuro, ele não sabe que horas são. Se ele não ficar atento ao maçarico, o maçarico dá um sinal, a hora da reponta. A reponta é quando a maré começa a encher, anunciando que a maré vai encher. Porque a maré tem 6 horas de movimento de vazante e 6 horas de movimento de enchente. Essa dança é milenar. O pescador precisa ficar atento a essa dança. Quando a maré vier encher, vai trazer o peixe para ele. Se ele não estiver atento, ele vai perder a pescaria. E é aí que ele escuta o maçarico. O maçarico cantou, já sabe, a maré vai encher. Ele se prepara e vai para o mar e pega o peixe. E quando eu perguntei para Lucindo, por que o maçarico canta? Porque sabe que a maré vai trazer comidinha para ele. E o pescador se alegra, porque vai trazer peixe para o pescador. Então, o respeito à natureza, o amor à natureza. Essa é a grande lição de Lucindo. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Pereré, pereré, fazendo pereré na reponta da maré. Pereré, 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 fazendo pereré na reponta da maré.
Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Pereré, pereré, fazendo pereré na reponta da maré. Pereré, 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 fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré. Maçariquinho no meio do igarapé, fazendo pereré na reponta da maré.